Boa tarde, meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, eu sou assessor de investimentos, sócio da Valor Investimentos, com escritório credenciado da XP. Hoje é dia 3 de maio, então vamos a mais um tradicional fechamento de resultado referente, obviamente, ao mês de abril de 2022. Então, vamos à nossa tradicional apresentação. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Prontinho, vamos lá. Então, quais são os principais números aqui de fechamento do mês de abril, né? Então, o mês de abril foi um mês que tocou aqui muito parecido com o que aconteceu ao longo de todo o primeiro trimestre, né? Então, foi um mês mais forte também para as commodities, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o petróleo, apesar de não ter sido uma alta tão significativa, ele vem sobre uma base elevada. Então, o petróleo fechou ali, o barril de petróleo a 109,34 dólares, que é um patamar bastante alto. Se a gente for olhar no ano, esse preço do barril de petróleo já subiu mais de 40%, né? Não só o petróleo, mas também todos os índices de commodities em geral. Aí aqui entram metais, enfim, outras commodities, tá? O ouro acabou tendo um impacto negativo no mês de abril, porque o Banco Central americano subiu os juros, então ele tornou a moeda americana mais forte. Naturalmente, quando o juro sobe, o ouro acaba perdendo um pouco do valor, tá? Dito isso, euro ficou no 0 a 0 e a moeda americana que vinha sofrendo no primeiro trimestre aqui de 2022, né? Ou seja, o real estava se valorizando contra o dólar. No mês de abril foi o contrário, o dólar voltou a subir, tá? Mais uma vez, em virtude dessa alta dos juros americanos. Então, o dólar, no mês de abril, ele fechou a 4,97, enquanto o euro fechou a 5,24. Quando a gente olha as bolsas americanas, Nasdaq, a gente entende e comenta que Nasdaq é até uma bolsa das empresas de tecnologia, né? São, exceto financeiras, então, naturalmente, são aquelas que mais sofrem quando o juro sobe, porque o valor delas está lá no futuro. Então, a Nasdaq, por exemplo, em dólares, caiu 13%, Dow Jones 4,9%, S&P 8,8%, todas elas negativas, tá? E aqui na parte brasileira, nosso indicador de fundos imobiliários, que é o IFIX, ele teve um mês positivo, mais um mês positivo, uma surpresa boa, tá? Então, 0,3% acumulado em 2022. Já a Bolsa Brasileira caiu 10,1%, entregando praticamente todo o ganho que ela teve no primeiro trimestre de 2022. Esse primeiro trimestre em Bolsa Brasileira subindo é bastante atrelado a dólar caindo. Na hora que o Banco Central americano sinaliza que vai subir juros, ele faz com que o dólar fique mais forte e que os ativos de risco percam um pouco do seu valor. Então, isso faz subir dólar, isso faz Bolsa Brasileira cair. Quando a gente passa para os indicadores aqui de inflação, que é o IGPM e o IPCA, IGPM é aquela inflação que corrige aluguel, veio a 1,4, um pouco abaixo das expectativas de mercado, que era 1,7, mas ainda assim indicador bastante elevado, principalmente em virtude da alta do dólar, né, acumulada, então já está em 7% em 2022, e o IPCA, que é aquela cesta básica, né, de itens de inflação, uma alta de 0,9 em abril e acumula 4,2% em 2022. Bom, quais são os highlights aqui de abril, né, os principais acontecimentos? Então, lockdown em Xangai, né, decorrente desse aumento dos casos de Covid, então isso coloca bastante dúvida sobre o crescimento chinês, que é o motor de todo mundo, né, e isso acaba respingando também no Brasil, principalmente porque o Brasil depende de uma forte demanda da China, porque a gente exporta bastante commodities para lá também, né? A incerteza global, em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua se alastrando, isso gera bastante impacto em toda a cadeia de fornecimento, né, desde grãos até outros itens, e também outros impactos, por exemplo, no setor de energia, a partir do momento que a Rússia começa a anunciar que alguns países ficariam sem fornecimento de gás, e assim por diante. E tudo isso acaba sendo aqui uma tempestade perfeita para que a inflação, que já está alta, continue elevada, né? E quais são as consequências disso, né? Os bancos centrais de todo o mundo começam a adotar políticas mais contracionistas, ou seja, começam a tirar estímulos do mercado. Então, primeiro, o Fed, que é o Banco Central americano, ele vai intensificar, né, a aceleração da taxa de juros americana. Então, se vocês forem lembrar, né, imediatamente após a reunião de março, né, 2 meses atrás, a convicção era que ocorreriam 6 altas consecutivas de 0,25 pontos percentuais, né, na taxa, naquilo que é equivalente à taxa Selic dos Estados Unidos, né? Depois, ou seja, né, começaria o ano com 0,
E essas taxas encerrariam 2022 a 1,75. Em algum momento lá em 2023, os juros subiriam para 2,5 e permaneceriam nesse patamar de 2,5 até que a inflação começasse a diminuir. Essa era a expectativa para os Estados Unidos, tá? Só que agora isso é passado, né? Agora a projeção é uma alta de 0,50 pontos percentuais e não apenas 0,25, tá? E no mínimo, né? E não são raros prognósticos de uma alta ainda mais drástica de 0,75. Então a gente deve ter essa comunicação daqui a pouquinho, nesse instante em que eu estou gravando esse material. Outra política contracionista, né, é a redução do balanço do Banco Central americano de 9 para 4 trilhões. Isso faz com que ele tire dinheiro do mercado, então joga um balde de água fria ali no consumo, tá? E na parte do Brasil, a nossa Selic, que está em 11,75, possivelmente também nesse mês de maio, nós vamos ter uma alta de 12,75, ou seja, uma alta de 1 ponto percentual. Essa aqui é a expectativa do relatório Focus, tá? Então, o pessoal saiu da greve lá e voltou a trabalhar, e está aqui a mediana do mercado. Então, o IPCA para 2022 espera-se que ele chegue a 7,90, tá? Então, mais uma semana em que a gente revisa para cima esse número, o PIB a 0,70, câmbio R$5 e a Selic a 13,25 no fechamento de 2022. Para o ano de 2023, a expectativa é que a inflação caia para 4,10, por quê? Porque a gente vai ter uma taxa de juros bastante elevada e que o PIB seja 1 ponto, câmbio 5,04 e que a Selic comece a cair e termine o ano a 9,25, porque a gente sabe que juros altos é um remédio amargo e não faz bem para o país como um todo. Bom, dito isso, são os principais resultados do mês de abril. Sempre fica aqui o convite, o incentivo para que vocês compartilhem esse material com algum familiar ou algum amigo que poderia se beneficiar dessa assessoria que eu faço. É um grande prazer poder comunicar essas informações para você, poder atendê-los e encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.